Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Brenda e hoje eu vim dar aula para vocês sobre o Primeiro Reinado, esse período que começou assim que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Então, não sei se vocês lembram, mas na nossa última aula eu falei que Portugal vai reconhecer a independência do Brasil através do intermédio da Inglaterra, ou seja, a Inglaterra vai ajudar a fazer com que Portugal reconheça que o Brasil não é mais uma colônia, que agora o Brasil é uma metrópole. Então, o que acontece? O Brasil teria que pagar 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, como se fosse danos morais, né, por ter deixado de ser colônia. E aí a Inglaterra vai emprestar esse dinheiro todo para o Brasil, mas ele acaba nem saindo da Inglaterra, justamente porque Portugal tinha uma dívida do mesmo valor com os ingleses e aí ficou por isso mesmo. E justamente por conta dessa parceria entre Brasil e Inglaterra, os ingleses passaram a conseguir fazer com que seus produtos entrassem no Brasil com as tarifas mais baixas. E essa medida, ela vai fazer com que os produtos eles entrem no Brasil de forma muito barata. Então o Brasil não vai ter uma vontade, uma vocação em se tornar uma indústria. Eles não vão ter o desejo de fazer aquele produto, já que ele chega com um valor ok ao mercado interno. Bom, e a independência ela não vai mudar a forma de governo do Brasil. E nós vamos ser os primeiros em toda a América Latina a se tornar independente e continuar sendo uma monarquia, ao invés de virar uma república. E também a gente não vai ver muita mudança na ordem social. A gente vai manter o escravismo, o latifúndio e a aristocracia, com aquela mesma elite comandando. E o quadro político nessa época ele era bem dividido. A gente tinha o Partido Brasileiro, que eu expliquei semana passada, tínhamos o Partido Português e os liberais radicais. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Então, na nossa aula sobre a independência do Brasil, eu falei sobre essa corrente conservadora e essa corrente radical. E eles são, na verdade, os liberais moderados e os liberais exaltados. Mas vamos lá. Quem eram os liberais moderados? Os liberais moderados, eles almejavam uma reforma política e institucional, visando sempre restringir o poder do imperador. E também eles queriam uma monarquia constitucional, ou seja, o imperador ele não poderia mais mandar em tudo, ele deveria seguir a Constituição, o que está escrito na Constituição. Mas eles não estavam a favor de nenhum tipo de projeto democrático ou algum projeto popular, tá? Já os liberais exaltados, eles lutavam por transformações mais amplas, por transformações políticas e sociais. De uma maneira geral, eles defendiam o federalismo, que seria cada estado ser autônomo, né, e não havendo um centralismo, um poder central na mão de alguém como Dom Pedro queria. Defendiam também o fim da escravidão, o fim de forma gradual, o sufrágio universal, o voto universal, né? E todas essas outras coisas. Já o Partido Português estavam reivindicando poderes absolutos para Dom Pedro e a monarquia sendo absolutista, o poder apenas na mão de Dom Pedro I. Já os liberais radicais, eles defendiam o federalismo, como eu já expliquei para vocês, que seria uma autonomia, né, de cada estado, e defendiam também a democracia. Porém, dentro desse partido, a gente vai ver uma divisão em relação a qual governo deveria ser implementado no Brasil. Alguns queriam a monarquia constitucional e outros queriam a república. E nos 2 primeiros anos, desde que o Brasil se tornou independente, os debates eles eram sobre como seria a primeira Constituição brasileira, como seria essa lei que rege todas as outras leis. E aí aconteceram as eleições que tivesse uma constituinte e em maio de 1823 ela vai se reunir. Essa constituinte ela era composta de pessoas pertencentes à elite, né? Ou seja, grandes proprietários, membros da igreja, juristas. E antes que começasse o projeto, começassem a debater sobre a Constituição, Dom Pedro ele usa uma frase que dizia defender a Constituição se fosse digna do Brasil e dele próprio. Ou seja, a partir daí a gente já percebe que Dom Pedro ele não estava afim de se submeter a alguma Constituição. Mas a grande maioria dos deputados presentes defendia uma monarquia constituinte, no qual ela vai limitar o poder do imperador, mas, ao mesmo tempo, ela vai garantir os direitos individuais, o direito desses deputados, né? Sem afetar a aristocracia escravista ou sem implementar um regime democrático, mas diminuindo o poder do monarca. Então, o deputado Antônio Carlos de Andrada, que era irmão do José Bonifácio, lembra que eu falei dele no último vídeo? Então, e aí o Antônio Carlos de Andrada vai apresentar
o projeto de Constituição, que é chamado de Constituição da Mandioca de 1823. E sim, esse projeto ele é feito pela mesma elite que apoiou Dom Pedro a fazer com que o Brasil se tornasse independente, sendo que agora mudou um pouco as coisas. Eles querem que o Brasil ele seja uma monarquia hereditária, ou seja, Dom Pedro vai ficar no poder, seus filhos também, né? Mas a gente vai ter 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Assim, o controle do Estado ele ficaria na mão do legislativo e Dom Pedro ele não poderia dissolvê-lo, ele não poderia mudar as leis. As eleições elas seriam indiretas em 2 níveis, ou seja, a gente vai ter eleitores de paróquia que vão eleger eleitores de província, de acordo com a sua renda. Eleger esses eleitores de província, vão eleger os deputados e os senadores, entenderam? E aí, né, gente, por que essa Constituição é conhecida como Constituição da Mandioca? Porque para que você conseguisse votar, você deveria ter 150 alqueires de mandioca, né? O mínimo seria você ter 150 alqueires. E aí sim, você poderia votar. Mas esse voto censitário, ele fazia com que grande parte da população não conseguisse votar, né? Porque nem todo mundo tem 150 alqueires de mandioca. Inclusive, até pessoas do Partido Português não tinham essa quantidade de terra. Daí isso vai gerar uma revolta nos portugueses e também vai gerar uma outra revolta, porque eles eram contra a participação política de qualquer português. Daí é nesse momento que os liberais exaltados vão se unir com Dom Pedro contra um inimigo comum, os irmãos Andradas. Por que eles vão se unir? Dom Pedro não era a favor dessa Constituição, visto que diminuía seus poderes, e os liberais exaltados não viram nenhuma melhora na condição social das pessoas, e não era esse o plano, né, o objetivo desses liberais. Daí, né, como eu já falei, Dom Pedro não aprovou a Constituição da Mandioca. E aí, depois dessa proposta, a gente vai ver muitas divergências políticas entre todos esses partidos, né? E aí, em novembro de 1823, essas divergências vão chegar ao ápice, quando o Partido Brasileiro vai se isolar no Congresso. E aí, quando eles fazem isso, o imperador vai cercar o Congresso e vai dissolver a Assembleia Constituinte, mostrando que ele não se submeteria a ser um fantoche dessa elite. Daí, esse momento ele ficou conhecido como a Noite da Agonia. Alguns deputados eles resistiram até que 6 deles são deportados para a França, como os irmãos Andrada, e outros morrem na hora, enfim. Daí, em 1824, Dom Pedro vai impor uma Constituição, que seria chamada, né, de Constituição outorgada. Essa Constituição ela tinha algumas características, sendo novidade os 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. O que era esse poder moderador? O poder moderador ele era de uso privativo do imperador, apenas ele estava naquele poder. Esse poder estava acima de todos os poderes. O imperador ele não responderia judicialmente pelos seus atos, ele poderia tirar alguém do poder executivo, poderia colocar alguém de volta, enfim. E aí, gente, eu trouxe uma charge que acho que dá para entender bastante o que era esse poder moderador. E a gente vê aí, né, Dom Pedro I falando que ele está acima da Constituição, ou seja, não há lei que ganhe do poder moderador. E agora abriram-se os cultos religiosos. Não havia mais proibições quanto à existência de outros templos, de sinagogas ou igrejas. E o catolicismo era a religião oficial do Estado, pelos regimes de padroado e beneplácito. O que era o regime de padroado? Era o direito de conceder cargos eclesiásticos na igreja, né? O monarca poderia conceder esses cargos, e o beneplácito seria aceitar ou então negar alguma instrução vinda do Papa, tá bom? Agora as eleições elas seriam censitárias indiretas em 2 turnos, como era bem parecido na Constituição da Mandioca, que você vai eleger um eleitor, que vai eleger um outro, até chegar no deputado, no senador, que o monarca que decide no final. Podiam votar todos os nomes que tivessem 25 anos ou mais, com renda mínima de 100 mil réis, e agora os analfabetos podem votar. Esse valor de renda ele fez com que algumas pessoas, alguns libertos, pudessem votar, pelo menos nas eleições primárias.
Sendo assim, a primeira Constituição do Brasil, ela garantia a centralização do poder nas mãos de Dom Pedro I, através do poder moderador que eu expliquei para vocês, e nada fazia para o fim da escravidão. E para a elite brasileira, o grande erro dessa Constituição foi justamente o poder moderador, visto que o imperador ele poderia fechar a Câmara dos Deputados, ele estava ali controlando todos os outros poderes e não existia nenhuma lei que impedisse o Dom Pedro de fazer o que ele quisesse. E em Pernambuco, o fato do imperador ter dissolvido a Assembleia e de impor uma Constituição não vai agradar muito, visto que eles tinham uma vocação para se tornar uma república, eles queriam federalismo, né? E a gente vai ter o Frei Caneca como sujeito de destaque. O Frei Caneca ele era um homem humilde que se transformou em um ativista político e ele participou da insurreição de 1817. E aí, nesse momento, ele volta e ele é um dos principais agentes nessa Confederação do Equador, que vai ser justamente uma reação a tudo isso que acontecia no Brasil. A Confederação do Equador ela vai ter o seu ápice quando Dom Pedro vai escolher um governador indesejado, que é o Paz Barreto. Esse Paz Barreto ele seria o governador daquela província, porém ele era líder dos monarquistas, mas essa província ela era republicana. Daí, com a Confederação do Equador acontecendo, eles almejavam que se tornasse uma república. E aí Paz Barreto, ele sai, ele renuncia, e Manuel Paz de Andrade, que era um republicano, assume no seu lugar. No entanto, Dom Pedro ele vai receber essa notícia de que tiraram Paz Barreto, que era um homem de sua confiança, um homem que ele escolheu para estar naquele lugar, e colocaram outro que era republicano. Então, ele vai enviar 2 navios de guerra para Recife, fazendo com que essa revolta aumente. E aí, dia 2 de julho de 1824, os revolucionários eles vão proclamar a independência de Pernambuco. Os revolucionários eles contavam que várias províncias do norte e do nordeste se unissem, mas apenas algumas vilas da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará aderiram, aceitaram esse movimento para tornar aquela parte uma república. Então, algumas forças terrestres que foram lideradas pelo Paz Barreto atacaram Recife e derrotaram os rebeldes em apenas 5 dias. Alguns líderes foram assassinados, enquanto outros, como Frei Caneca, foi levado para a cadeia, mas acabou sendo morto no final. As execuções elas puseram fim ao movimento, mas deixaram alguns problemas em Pernambuco, que se frustrava cada vez mais com essa primeira Constituição do Brasil. As províncias que estavam envolvidas na Confederação do Equador foram perdoadas pelo Dom Pedro e, apesar de ter sido uma atitude um pouco duvidosa, ela foi sincera a partir do monarca. Bom, gente, por hoje é só. Na próxima aula de História do Brasil, a gente vai aprender sobre como se deu a crise desse império. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir os vídeos e comentarem qualquer tipo de dúvidas que a gente vai estar respondendo, tá? Beijo!